Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do 7º ano. A aula hoje é sobre números racionais. Então vamos lá. Para a gente falar de números racionais, a gente vai relembrar o que são números naturais e números inteiros. Então nós já vimos o que são números naturais. São números que a gente conta, certo? Um carro, 2 carros, 3 carros, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, certo? É o que a gente usa geralmente para contar. Número inteiro. Número inteiro é quando você precisa tanto de valores positivos quanto de valores negativos. Onde a gente usa esses números? Geralmente quando a gente fala de temperatura, temperatura abaixo de 0, negativa, acima de 0, positiva, tá certo? Situações que a gente precisa falar, por exemplo, acima do nível do mar, abaixo do nível do mar, acima do nível do solo, abaixo do nível do solo, ou quando a gente fala de dinheiro, em que quando você tem dinheiro sobrando, né, a gente considera como sendo um saldo positivo, e quando você tem uma dívida, esse valor é considerado como um saldo negativo, certo? Então são essas situações que você usaria os números inteiros, tá certo? Aqui ficou faltando um S, números inteiros, certo? Números inteiros. Números inteiros, como é que a gente conta? Aqui a gente conta a partir do 1, né? Número inteiro, o meio dele é o 0. Do lado direito ficam todos os números positivos, né? É como se a gente tivesse os números naturais todos aqui, depois do 0. E antes do 0, do lado esquerdo, são os números negativos, tá certo? É infinito para o lado de lá e infinito para o lado de cá, tá certo? Professor, o que é um número racional? O número racional é um número que aparece em forma de fração, que você consegue transformar em forma de fração, tá certo? É um número que ele não seria inteiro, tá certo? É apenas uma parte, representam partes. Então, por exemplo, quando você tem uma pizza, certo? Geralmente, quando você vai comer uma pizza, né? Você não come uma pizza inteira, né? Algumas pessoas comem. Mas geralmente uma pessoa come o quê? Ela come 2 fatias de uma pizza, tá certo? Você tem uma pizza inteira, a pessoa vai lá, come 2 fatias da pizza, tá certo? Se ela come somente uma parte da pizza, como é que eu represento essa parte que está faltando? Estão faltando aqui 2 partes de quantas partes? De 8 partes. Tá certo? Então, 8 representa a quantidade total de fatias. E esse 2 aqui seria o quê? Seria essa quantidade aqui, ó, que estaria faltando, que foi retirada. Tá certo? Essas 2 partes aqui. Tá certo? Professor, por que não inteiro? Porque inteiro seria uma pizza inteira, tá certo? Com todas as fatias. Se você não consome ela inteira, então você está consumindo uma parte dela. Quando você vai fazer cálculos, vai fazer representações, não de um todo, mas de uma parte, a gente usa frações. E quando a gente trabalha com frações, a gente está falando de números racionais, tá certo? Aqui, por exemplo, faz de conta que isso aqui fosse um bolo, né? Uma forma de bolo, aquelas formas retangular, né? E nessa forma aqui você tem quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Imagine que a pessoa foi lá e comeu uma fatia, certo? Um pedaço desse bolo aqui, tá certo? Ou seja, ela comeu um pedaço em 10, tá certo? Então, de novo, número racional é o quê? É o número que está associado à fração. Toda vez que você tiver uma quantidade e que essa quantidade você não for representar ela toda, você representar parte dela, a gente utiliza uma fração que é um número racional, tá certo? Professor, aqui você colocou frações, aí entre parênteses alguns números com vírgula, porque tem alguns números que a gente consegue transformar em fração, tá certo? Um número com vírgula que a gente consegue transformar em fração. Ou o contrário, né? Você tem a fração, consegue transformar em número com vírgula, ou tem um número com vírgula, você consegue transformar em fração, tá certo? Professor, todos? Não. Alguns são números com vírgula que a gente não consegue transformar em fração.
Os que são frações, já são frações, eles são números racionais. Apareceu uma fração, você viu uma fração, então você sabe que é um número racional, certo? Alguns, eles têm vírgula, certo? Se você, com esse número com vírgula, você conseguir transformar em fração, ele também é número racional. E se você não conseguir, aí não é racional. Professor, o que é? A gente vai ver mais pra frente, tá certo? A gente não vê agora. A gente vai trabalhar só com frações e com números com vírgula, que a gente consegue transformar em fração, ou seja, que também são números racionais, tá certo? Então essa foi a ideia do que é um número racional. É um número que representa uma quantidade, né, que não é inteira, ou seja, é uma parte de um conjunto, tá certo? E aí essa parte você representa por meio de frações. Quando você representa uma quantidade por meio de uma fração, você está lidando ali com um número racional. Então, quando é fração, você consegue transformar em número com vírgula, é número racional. Se esse número com vírgula você conseguir transformar em fração, é número racional. Tá certo? Então pronto, então essa foi a explicação de número racional. E agora a gente vai ver como é que a gente transforma fração em número com vírgula e número com vírgula em fração. Tá certo? Bom, pessoal, vamos a mais exemplos de como transformar fração em número decimal. Certo? Bom, pessoal, vamos lá. Como é que a gente faz para transformar uma fração no número decimal, número com vírgula? Que eu coloquei 3 exemplos, tá certo? 3 frações, sendo fração desse jeitinho aqui, são números racionais, tá certo? Quando você tem um número natural em cima e embaixo, ou o número inteiro em cima e embaixo, ele é racional, tá certo? E aí, como é que a gente faz para descobrir qual é o número decimal associado a essa fração? Fração toda vida significa divisão, tá certo? Toda vida que a gente tem uma fração significa uma divisão. Divisão do quê? Do número de cima pelo número de baixo, do numerador pelo denominador. Então, o que eu preciso fazer? Para descobrir o número decimal, basta fazer a divisão. Eu vou dividir aqui, ó, 1 por 2. Tá certo? É assim que eu descubro qual é o número decimal associado a essa fração. Tá certo? Professor, como é que faz para dividir 1 por 2? 1 é menor. Quando o número que a gente está dividindo ele é menor que o número que divide, o divisor, você faz o seguinte. Geralmente eu ensino assim, ó. Você coloca uma vírgula aqui. Quando não dá para dividir, você coloca uma vírgula aqui. Coloca um 0 aqui. Como não pode ficar espaço vazio na frente da vírgula, você coloca um 0 aqui também. Professor, e se aqui tivesse um número? Professor, e se aqui já tivesse um número? O que é que eu faço? Se já tivesse um número, não precisava colocar a vírgula. Ou, se tivesse um número, não precisava colocar o 0. Só coloco o 0 quando tem o quê? Espaço vazio. Aqui eu coloquei o 0, que não dava para dividir. E aqui eu coloquei um 0 para não ficar o espaço vazio. E agora, 10 eu consigo dividir para 2? Consigo. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? O 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? O 2 cabe dentro do 10 5 vezes. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Tá certo? Divisão deu exata, o resto da divisão foi 0, e a resposta é 0,5. Então, fração é essa, o número decimal é esse daqui, certo? Isso aqui é um número racional, e isso daqui também é um número racional. Por quê? Porque esse daqui é um número decimal associado a essa fração aqui. Tá certo? O outro exemplo, letra B. Tenho 3 dividido para 5. Como é que eu faço? Mesmo jeito. Não dá para dividir o 3 para 5, boto uma vírgula, boto um 0. Tem espaço vazio na frente da vírgula? Tem. Boto um 0. Se não tivesse espaço vazio, não precisava colocar. E agora, quantas vezes o 5 cabe dentro do 6? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 30? 6.
6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Qual é a resposta? 0,6. É uma divisão exata. Então, isso aqui é um número racional. Isso daqui também é um número racional. Tá certo? Fração, número com vírgula. Esse número com vírgula associado a essa fração. Ok? Letra C. Fração aqui, ó. 11 dividido para 10. Isso daqui é um pouquinho diferente. Certo? 11 eu consigo dividir para 10? Consigo. O 11 é maior do que o 10. Então, quantas vezes o 10 cabe dentro do 11? Uma vez. 1 vezes 10 dá 10. Sobra 1. Certo? Aí aqui que eu vou continuar, tá certo? É aqui, né? É por causa desse número aqui que a vírgula vai aparecer. Por quê? Eu quero continuar a divisão, só que 1 não dá para dividir para 10. Como eu quero continuar a divisão, eu boto uma vírgula, boto o 0 aqui, ó. Aqui eu boto algum 0? Não precisa. Por quê? Porque tem número na frente da vírgula. Aqui eu precisei colocar o 0 porque não tinha número na frente da vírgula. Aqui tem um número na frente da vírgula. Então não precisa colocar. E agora, quantas vezes o 10 cabe dentro do 10? Quantas vezes o 10 cabe dentro do 10? Uma vez. 1 vezes 10 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então a resposta aqui, ó, é 1,1. Tá certo? Então é assim que a gente faz a conta para descobrir qual é o número decimal associado à fração. Certo? Faço a divisão de quem? Do número de cima pelo número de baixo. Não deu para dividir, professor? Bota a vírgula, bota o 0 e aí você continua a divisão do jeito que você já sabe, né? Do jeito que você aprendeu. Tá certo? Então, esse é o jeito da gente descobrir, da gente transformar uma fração em número decimal. Agora a gente vai fazer mais exemplos. Tá certo? Vamos fazer mais alguns exemplos de como transformar uma fração em número decimal. Notem, pessoal, que aqui o denominador é 10 ou 100. Aqui tem 10 e o último aqui é 100. Tá certo? Então, ou ele vai ser 10 ou ele vai ser uma potência de 10. Professor, o que é uma potência de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Esses números que são 1 seguido de zeros, certo? A gente chama de potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, são potências de 10, tá certo? Professor, e por que você só colocou esses números aí, 10 ou potências de 10? Porque quando é uma potência de 10 na parte de baixo, você nem precisa fazer a divisão. Como é que você faz? Você faz assim, ó, o jeito de fazer é esse. Você vai copiar o número que está em cima, certo? Na parte de cima. Quem é o número que está na parte de cima? Nesse caso aqui é o 7. Você vai contar quantos zeros tem aqui embaixo. Quantos zeros tem aqui embaixo? 1. Então você vai olhar de trás para frente, ó. De trás para frente. Da direita para a esquerda. Você vai contar o quê? Os locais, os espaços. Quantos espaços você vai contar? Você vai contar a mesma quantidade de zeros que tem aqui embaixo. Se aqui só tem 1, você vai contar 1, ó. A partir do número aqui. Certo? Sempre você começa a contar a partir do número aqui. Contei 1. Só tem um 0, aí a vírgula vai ficar na frente desse espaço. Tem número aqui na frente? Não. Então você vai e coloca um 0. Quem é a resposta? 0,7. Que viagem é essa, velho? Tá certo? Contei aqui um espaço. Botei a vírgula na frente, logo na frente, tá certo? É de trás para frente. Botei a vírgula, ficou um espaço vazio e não tem número na frente da vírgula. Aí você coloca um 0 que não pode ficar espaço vazio. Ok? De novo. Vou copiar quem? Eu vou fazer a letra E. Vou copiar quem? O número que está em cima. Quem é o número que está em cima? O 15. Certo? Aí vou contar os espaços. Quantos zeros tem aqui embaixo? Só tem 1. Então eu venho aqui e conto um espaço. Contei um espaço, a vírgula fica depois, fica aqui na frente do espaço.
Então, vou e coloco aqui, certo? Preciso colocar o zero? Não, porque na frente da vírgula tem o número 1, tá certo? Então, já acabei. Só isso, professor, só isso. Só você vai olhar a quantidade de zeros para saber quantos espaços você vai ter que contar. Aqui só tem um zero, então vou contar um espaço. A vírgula fica na frente desse espacinho que você contou. Então, botou 15, contou um espaço, ficou 1,5. Tá certo? Mais uma. Letra F. 192 sobre 10. Como é que você vai colocar aqui? Você vai copiar quem? O 192. Certo? 192. Aí vai contar de trás para frente. Quantos espaços? 1. Então você vem aqui e conta 1. Bota quem aqui, ó? A vírgula. Tá certo? Sempre conta de trás para frente para poder saber onde você colocar vírgula. Resposta: 19,2. Professor, esses números aqui são todos números racionais? São. Porque você conseguiu pegar a fração e transformar o número com vírgula. Ok? Letra G, não é 10, mas é um múltiplo de 10. Um múltiplo não, uma potência de 10. Como é que você faz? Do mesmo jeito. Bota o 29 aqui embaixo, ó. Bota o 29. Quantos zeros você tem? 2. Então você vem aqui e conta 1, 2. A mesma quantidade de espaços que você vai contar aqui é a quantidade de zeros que você tem aqui, certo? 1, 2. Aí a vírgula fica onde? Na frente. Depois que você contou, fica na frente. Professor, não tem nenhum número na frente da vírgula. Então você vem e coloca um zero. Então a resposta é 0,29. Tá certo? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam mesmo. GH. Ó, como é que ficaria esse daqui, ó? 1 sobre 100 HUI 2753 sobre 10 e o J 4.918 sobre 100. Como é que vai ficar? Certo? Ó. Aqui eram 10, aqui é o 100, que é uma potência de 10, tá certo? Tem esses aqui que é 100, uma potência de 10, e J, vamos botar mais um aqui, o último aqui. 57 sobre 1000. E aí, como é que vai ficar? Vou copiar, letra H aqui, como é que fica? Vou botar 1, certo? Aqui. Quantos zeros tem embaixo? 2. Então você vem aqui e conta 1, 2. 2 espaços. A vírgula fica onde? Sempre ela fica na frente do espaço, o último que você contou. Então ela vai ficar aqui, ó. Só que aqui você tem 2 espaços vazios, ó. Você tem o que está na frente da vírgula e depois da vírgula. Você vem e coloca um aqui, que não pode ficar espaço vazio, e o outro 0 aqui, certo? 0 sempre ocupa espaço vazio. Qual foi a resposta? 0,01, certo? Só isso. Letra I, ó. Você copia o número 2753, vai contar quantos espaços? 1. Botou a vírgula. Precisa fazer mais alguma coisa? Não, certo? Porque não tem espaço vazio aí, então você não precisa fazer nada. Aqui, ó, letra J. 4.918 dividido por 100. Quantos espaços? 1, 2. Bota a vírgula. Não tem espaço vazio, então você para aí, tá certo? E o último, a letra K, ó. 57. Quantos espaços você vai contar? 3. Contou os 3, a vírgula sempre vem aqui na frente do último espaço que você botou. Tem espaço vazio? Tem um aqui na frente e o outro aqui. Resposta aqui, 0,057. Aqui, 49,18. 275,3, 0,01. Tá certo? É assim que a gente faz para transformar uma fração num número decimal. E como é que a gente faz para transformar um número decimal numa fração? A gente vai ver agora. Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai fazer o contrário. Agora a gente vai pegar o número decimal e transformar em fração.
Bem fácil, do mesmo jeito. Faço do mesmo jeito que a gente fez o outro. Aqui, ó. Se no outro, quando o número de baixo era o 10, a gente copiava o número e contava de trás para frente, aqui a gente vai fazer algo parecido, ó. Aqui a gente vai pegar o número, certo? Que está depois da vírgula. Quando eu pego só o número que está depois da vírgula, quando quem está na frente da vírgula é só o zero. Então aqui, ó, tenho um número que está depois da vírgula, que é o 2, e antes da vírgula só tem zero. Então você não precisa copiar nem essa vírgula, nem esse zero. A vírgula a gente não copia nunca. E esse zero que está aqui na frente a gente também não precisa colocar. Se eu não copiar o zero e não colocar a vírgula, eu vou botar só quem? O 2. Passo o traço porque eu quero transformar em fração, certo? Essa fração, ela sempre vai ter um 1 aqui na frente, certo? Vai ser aquela fração que ou é 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 10.000. Então eu preciso saber quantos zeros vai ficar aqui embaixo. Como é que eu faço para saber quantos algarismos eu tenho depois da vírgula aqui, ó? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Um só. Então aqui embaixo é o 10. Então 0,2 é a mesma coisa que a fração 2 sobre 10. Só isso, professor. Só. Ok? Letra B, ó. 0,9. Você só tem algarismos diferentes de 0 depois da vírgula. Antes da vírgula é só 0. Então o que você faz? Copia só o 9 aqui, bota o traço que você quer transformar em fração, coloca o 1, que a nossa fração vai ser uma fração decimal, que tem o 10 ou potências de 10 na parte de baixo. Quantos algarismos tem depois da vírgula? Só tem um, que é o 9, então aqui é só o 0. Qual é a fração? 9 sobre 10. Letra C, ó, você tem dois algarismos e eles são diferentes de 0, tá certo? Você tem o 1,3. Aqui, professor, eu não preciso copiar o 1? Precisa, tá certo? Aqui, se o número que está na frente da vírgula for diferente de 0, você precisa colocar, tá certo? Então, aqui nessa letra C, eu vou copiar o 13. Eu não preciso copiar a vírgula, mas o 1 e o 3 eu preciso. Boto o traço e do mesmo jeito, quem é que vai ficar embaixo? O 1, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Da vírgula para lá, só 1. Então, aqui vai ser só um 0. Certo? Seguindo a mesma ideia aqui, ó. O número que está na frente da vírgula não é só o 0. Se fosse só o 0, seria desse jeito. Como não é só o 0, é o 2. Então você copia o 27, passa o traço, que é transformar numa fração, bota o 1. Quantos zeros eu vou botar embaixo? Se é só um algarismo, é só um 0. Aqui, ó. Vou copiar quem? Vou copiar o 12 e o 1 aqui, ó. O 121. 121. Passo o traço, boto quem? O 1 embaixo. Quantos algarismos depois da vírgula? 1. Então aqui eu venho e coloco 1, 0. Então minha resposta é 121 sobre 10. Aqui esse último, como é que vai ficar? 188, 4, dividido por quanto? Por 10. Tá certo? Letra G. E agora? Vou copiar o quê? Agora são dois algarismos depois da vírgula. Você faz do mesmo jeito. Você vai colocar o 394, passa o traço, bota 1. Se são dois algarismos, eu vou botar quantos zeros? 2 zeros. Certo? A quantidade de zeros é a quantidade de algarismos que aparece aqui. Se aqui são 2, você vai botar 2 zeros. Aqui, ó, você vai copiar o 428, traço, bota 1, sempre tem que ter 1 embaixo. Quantos zeros? 2. Certo? Aqui, copiar quem? 535. Passo o traço, quantos zeros? 2. 1 e 2 zeros. Aqui, 94,83. Você copia o número todinho sem a vírgula, bota o 1. Quantos zeros? 2. Ok? Seguindo essa ideia, como é que fica esse?
Professor, aqui é 7.201. Precisa colocar esse zero? Precisa. Você só não coloca o zero se ele for o único número que tem antes da vírgula, certo? Mas se ele tiver no meio, se tivesse, por exemplo, aqui um 10, ó, faz de conta que aqui fosse um 10. Como é que seria? Aqui seria 102, tá certo? Você só não vai colocar se o zero aparecer sozinho. Agora, se o zero aparecer no meio, aí você precisa colocar, tá certo? Se ele aparecer sozinho na frente, não, você não coloca. Se aparecer no meio com outros números, você tem que colocar. Então ele aqui apareceu no meio, ó. Então, além dele ter aparecido depois da vírgula, ele apareceu no meio. Então, quando ele aparece no meio, você tem que colocar, tá certo? Bota o traço aqui, ó. Bota 1 quantos zeros? 2. E a letra L, a última, copia esse número todinho, ó. 8, 7, 3, 4, 2. Dividido por quanto? Quantos algarismos? 3. Então você coloca 1 e quantos zeros? 3. Tá certo? Bem fácil de conseguir transformar número decimal em fração. Tá certo? Na lista de vocês vai aparecer número negativo também. Tá certo? Professor, e quando é negativo, como é que a gente faz? Por exemplo, faz de conta que aqui fosse um número de menos, ó, fosse menos 3,94. Depois que você fez tudo isso, você vai botar um menos aqui na frente, ó. Certo? Se tiver número negativo, é só botar na frente. Certo? Por exemplo, se aqui fosse menos 0,9, era só botar um menos aqui na frente. Certo? Menos 9 sobre 10. Tá certo? Então, se for negativo, você esquece do sinal, faz a conta e depois você só bota a resposta no final. Professor, e se fosse assim, fosse para transformar a fração no número decimal, só que a fração fosse negativa. Você sabe fazer desse jeito? Sabe, a gente acabou de fazer. Faz a conta, quando terminar você olha o sinal e bota na resposta. O sinal que aparecer aqui na frente vai ser o que aparece aqui, certo? O sinal que aparecer na frente do número decimal vai ser o número que aparece na frente da fração, tá certo? Então, é assim que a gente transforma número decimal em fração. Agora, só mais uma coisinha para a gente terminar a nossa aula, que é uma observação, tá certo? Para a gente poder fazer todas as questões da lista. Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai ver como é que a gente sabe diferenciar quando um número ele é racional ou quando ele é inteiro, tá certo? Também natural, né? Natural é o caso mais simples. Então vamos lá, eu coloquei aqui alguns exemplos, certo? Para a gente tentar dizer quando ele é racional, para a gente saber se ele é racional ou não. Então vamos lá, o primeiro aqui na letra A é o menos 3. Ele é um número racional? A gente sabe que se a gente olhar para o menos 3, a gente sabe que ele é um número o quê? Inteiro. Só de olhar a gente sabe que é um número inteiro. Por quê? Porque ele é negativo. Se é número negativo, aí você lembra que a gente falou em número negativo quando a gente estava falando número inteiro. Então, de cara você já sabe que ele é inteiro, certo? Ele pode ser natural? Não, número natural você começa do 1. 1, 2, 3, 4, 5, sempre é os positivos. Então, esse número menos 3, ele não é natural, certo? Natural é só os positivos. Ele é inteiro. Mas a pergunta é, ele é racional? Como é que a gente faz para... O que a gente precisa fazer para saber se o número é racional? A gente precisa escrever ele em forma de fração. Se a gente conseguir escrever ele em forma de fração, a gente sabe que ele é racional. Aí vamos lá, olhe para cá. Concordam comigo que menos 3 não é a mesma coisa que menos 3 sobre 1? Não é um jeito de você escrever uma fração, né? Ou você pode fazer assim também, ó. Você pode fazer menos 6 dividido para 2, não é? Ó, menos 6 dividido para 2 é menos 3, que é a mesma coisa que menos 3 dividido para 1. Então você pode escrever esse número aqui em forma de fração. Quando você escreve um número em forma de fração, a gente diz que ele é racional, tá certo? Vamos pensar dessa maneira, tá certo? É um pouquinho mais complicado, mas vamos tomar isso como
uma ideia para a gente conseguir responder os exercícios, tá certo? Então, se a gente conseguir escrever ele em forma de fração, a gente chama ele de racional, tá certo? Professor, mas você não disse que ele era inteiro? Mas ele é inteiro e ele é racional. A gente, né, quem nasce aqui no Rio Grande do Norte, não é potiguar, mas você é potiguar, nasceu no Rio Grande do Norte, você é potiguar. Mas você não é brasileiro também? Você não nasceu no Brasil? Então, você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Você nasceu no Rio Grande do Norte, você é potiguar. Então, você é potiguar e brasileiro. Esse número aqui é o quê? Ele é racional e inteiro, certo? Mesma coisa, ele pode ser racional e inteiro, tá certo? A gente vai ver que nem todos os números, eles podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Esse daqui, ele é o quê? Ele é racional e ele é inteiro. Mas tem números que são só racionais, do mesmo jeito. A pessoa que nasce no Rio Grande do Norte, ele é potiguar e brasileiro. Só que se a pessoa não nasceu no Rio Grande do Norte, ela não é potiguar. Ela é brasileira, mas não é potiguar. Tá certo? Então essa é a mesma ideia aqui. O menos 3, ele é inteiro e racional. Tá certo? Letra B. 7 é um número racional? Certo? A mesma ideia que a gente fez aqui, ó. Como é que a gente faz? Aqui é só pegar o 7 e dividir por 1. Tá certo? Ou 14 dividido para 2. Certo? Você conseguiu transformar em fração, então é um número racional. Tá certo? Professor, mas ele é inteiro? Ele é positivo. Os inteiros são os positivos e negativos. Professor, mas ele é natural também? Também é natural. Tá certo? Por quê? Porque os naturais são aqueles que a gente conta 1, 2, 3, 4, do 1 em diante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele é natural. Tá certo? Letra C. É um número inteiro? Menos 2 sobre 5? O que é um número inteiro? É aquele que você conta em unidades. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quando você conta menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, você passa por essa fração aqui? Se você fosse contar os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, você ia passar em alguma fração? Não. Tá certo? Então, essa fração aqui não é um número inteiro. Professor, mas e como é que eu vou ter a certeza? Para você ter a certeza, você faz a divisão, tá certo? Você divide 2 para 5. 2 dividido para 5 não dá, bota a vírgula, bota o zero aqui, ó. 5, quantas vezes cabe dentro do 20? 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 dá 0. Toda vida que você faz a divisão da fração e a resposta dá um número com vírgula, certo? Dá um número com vírgula, esse número ele não vai ser inteiro, tá certo? Você pode fazer a divisão e a vírgula não aparecer. Se a vírgula não aparecer na divisão, ele é inteiro. Se a vírgula aparecer, não é inteiro, tá certo? Então a vírgula apareceu, ó. A resposta é 0,4. Precisou aparecer a vírgula. Precisou aparecer, então significa que não é inteiro, tá certo? Então a resposta aqui, ó, se tem um menos aqui, vou ter que colocar um menos aqui, então é menos 0,4. Apareceu a vírgula, obrigatoriamente, então não é inteiro, tá certo? É assim que a gente faz. Letra D, a mesma ideia, ó. Como é que eu transformo isso daqui em número com vírgula? A gente já viu, né? Boto 6, conta de trás para frente, a quantidade de zeros que tem, que é 1, bota a vírgula, bota o 0. Olha aqui, ó, a vírgula teve que aparecer. Se teve que aparecer, significa o quê? Significa que não é um número inteiro, tá certo? Então, não é inteiro, tá certo? É o que, professor? É racional. Todos aqui são racionais, certo? Alguns são inteiros, ó. Esses dois aqui são racionais e também são inteiros. Esses dois aqui são racionais, mas não são inteiros. E o último, 15 dividido para 3. Vamos lá.
Se eu pegar o 15 e dividir para 3, o que vai acontecer? Ó? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 15? 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15 dá 0. Presta atenção, ó. Eu fiz a divisão da fração, e a resposta deu um número sem vírgula. Se der um número sem vírgula, é racional, é inteiro? É. Quando a vírgula não aparece, a vírgula não apareceu aqui, ele é inteiro. Então você faz a divisão, certo? Fez a divisão. A vírgula não obrigatoriamente precisou aparecer, eu não precisei colocar a vírgula ali, então ele é inteiro. Professor, e se fosse negativo, se aqui fosse menos? A resposta aqui ia ser menos 5, tá certo? Ia colocar um menos aqui, ó, tá certo? Aqui ia botar, ó, menos, ali não, aqui ia botar um menos 5. Apareceu alguma vírgula? Precisei botar alguma vírgula aqui? Não. Então, quando isso acontece, quando a vírgula não aparece na resposta, não precisa colocar a vírgula, é um número inteiro, tá certo? Quando apareceu, tiver que colocar para fazer a conta, para encontrar a resposta, aí não é inteiro, é um número somente racional, tá certo? Então pronto, pessoal, essa foi a nossa aula sobre números racionais, né? Tentem fazer a lista de exercícios, né? O que eu expliquei aqui, vocês conseguem fazer todas as questões, tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo.